E aí, gente, beleza? Aqui é o Fazendo Física, resolvendo PAIS. Hoje a gente vai resolver uma questãozinha lá, duas questões na verdade, do PAIS 2017 PAIS 1. Então bora começar aí. Primeiramente ele dá essas duas imagens para nós e fala assim: a figura 1 ilustra a situação em que o quadro está preso à parede por meio de um único cabo. O quadro está inclinado verticalmente por uma melhor visualização pelos observadores. O cabo forma um ângulo φ com a parede e na base do quadro a força de atrito mantém o sistema em equilíbrio. Na figura 2, que mostra o diagrama de força dessa situação, T é a tensão do cabo, P o peso do quadro, FA força de atrito, N é a reação normal da parede sobre o quadro, beleza? Então tá bom, bora continuar aqui. 51. O coeficiente de atrito estático μe entre o quadro e a parede pode ser calculado por μe é igual a P sobre T seno de φ menos 1 sobre tangente de φ. Beleza, gente? Então tá bom. Vou trazer aqui a imagem aqui para nós. Então tá, eu vou reforçar aqui as forças. Então bora reforçar as forças. A força de tensão, deixei em azul. A força peso, deixei em preto. A nossa força a nossa força de atrito em roxo e a nossa força normal em amarelo. Beleza, gente? Então vou passar aqui pro lado. Então, a questão fala que o quadro está em equilíbrio, beleza, gente? O que é equilíbrio? É quando a nossa força resultante, que é a nossa somatória das forças, tem que ser igual a zero. Ou seja, todas as forças que estão atuando no quadro, ou seja, a nossa força-peso, a nossa tensão, a nossa força-peso, a nossa normal e a nossa força de atrito, a soma delas precisam ser igual a zero. Beleza, galera? Então, tá. Esse modo aí que eu fiz das equações se chama o modo algébrico de representar o equilíbrio. Mas como a gente representa por meio de um diagrama de forças? Fácil, a gente vai ter que pegar todos os nossos vetores que representam nossas forças e fazer uma figura fechada. Como assim a gente faz essa figura? Bem fácil. Olha aí. Pam. A gente fez nossa figura fechada, beleza, galera? E como a gente faz essa figura fechada? A gente usa a regra da cabecinha na bundinha. Olhando aí para nossa seta roxa, você está vendo que a parte pontuda dela, a cabeça da seta, está na bundinha da seta azul, beleza? E a cabecinha da seta azul está na bundinha da seta preta, a cabecinha da seta preta está na bundinha da amarela e a cabecinha da amarela está na bundinha da roxa. E assim repete o ciclo, beleza, galera? Então, tá bom. Repare aí que o único vetor nosso que está na diagonal, que está inclinado diagonalmente, é o nosso vetor de tensão, nosso vetor azul. E se lembrando, toda vez que nós temos um vetor na diagonal, a gente pode dividir em dois vetores. Um vetor na vertical e outro na horizontal, beleza? O na vertical a gente chama de TY e o na horizontal a gente chama de TX, beleza, galera? Então tá, agora a gente tem uns sistemas com dois tipos de vetores. Vetor na diagonal, vetor na horizontal e vetor na vertical, beleza, gente? Então tá, já que o sistema está em equilíbrio, os vetores que estão na vertical precisam ser zero e os vetores que estão na horizontal precisam ser zero, beleza? Então, bora anotar isso. Os nossos vetores que estão na vertical são quem? Ah, desculpe, é bom também falar uma coisa bem importante. Olha lá no quadro, olha lá a figura azul. Vocês estão reparando que eles fazem um ângulo φ com a parede, ou seja, o cabo faz um ângulo φ com a parede, beleza? O que o cabo faz? O cabo aplica uma força de tensão, então esse ângulo φ ele vai parar lá na nossa tensão, beleza, galera? Então, voltando para o nosso diagrama de forças, o nosso ângulo φ está aí na nossa tensão, beleza, galera? Agora sim, a gente pode fazer a anulação dos nossos vetores na vertical e na horizontal. Então, bora começar com os vetores na vertical. Quem são eles? O FA, nosso vetor de atrito, o TY, o componente vertical da tensão, menos P, que é nosso peso, que é igual a zero. Beleza, galera? Tá, agora você me pergunta, Isaac, por que o peso é negativo? Repare lá no nosso diagrama de força. Tá vendo que o nosso vetor roxo, que é nosso atrito, e o nosso TY, nosso vetor vermelho, estão apontando para cima, beleza, galera? E o nosso vetor peso está apontado para baixo, beleza? Então, eu disse que tudo que está apontado para cima é positivo e tudo que está apontado para baixo é negativo. Agora você me pergunta, e se eu quiser deixar o P positivo? Você pode deixar, porém, o FA e o TY precisam ser negativos, porque você falou que tudo que está para baixo é negativo, beleza, gente? Então tá bom. Agora, bora fazer o mesmo com nossos vetores na horizontal. N menos Tx é igual a zero, beleza? Beleza, gente? Então, Isaac, por que o Tx é negativo? Olha lá novamente.
o n, o nosso vetor em amarelo, que é o nosso n, a nossa normal, está na esquerda. E o tx está apontado para a direita. Então, o que eu disse? Tudo que está apontado para a esquerda é positivo e tudo que está apontado para a direita é negativo. E se você quiser deixar o tx em positivo, pode. Porém, o n vai precisar ser negativo, beleza, galera? Então, tá. Voltando para o nosso diagrama de forças. Olha lá no nosso vetor de tensão. O nosso vetor de tensão, nosso vetor azul, eu separei ele em dois vetores, um TY e um TX. Toda vez que a gente faz isso, a gente pode montar um triângulo com esses vetores. E como a gente monta um triângulo? É bem simples, olha aí. É desse jeito que a gente monta um triângulo. E se lembrando que o ângulo acompanha, tá bom, galera? Então, já que eu quero achar o valor de Tx e o valor de Ty, a gente vai usar a trigonometria ao nosso favor. Se lembrando que esse triângulo que a gente formou é um triângulo retângulo, beleza, galera? Então, a gente vai usar a trigonometria ao nosso favor. Então, bora começar pelo seno. O que é seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O que é o nosso cateto oposto? Olha o ângulo φ, o cateto oposto dele é o Tx, beleza? E a hipotenusa é a nossa parte azul, o nosso vetor de tensão. Então, vai ficar seno de φ é igual a Tx vezes T. E lembrando que a nossa tensão é o nosso T, beleza? Como eu quero o valor de Tx, então eu preciso isolar o Tx, beleza, galera? Como a gente isola o Tx, é só passar o nosso T que está multiplicando, desculpe, nosso T que está dividindo, multiplicando. Então vai ficar como? Tx é igual a T seno de φ. Beleza, galera? Então, agora eu vou trabalhar agora com cosseno. O que é cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Lembrando que o nosso cateto adjacente é o TY e a hipotenusa é T. Então, cosseno de φ é igual a TY sobre T. Beleza, galera? Então, passando aqui para o lado, TY é igual a T cosseno de φ. Beleza, galera? Então, agora bora para os cálculos de verdade. Então, vou passar aqui para o lado. Vou passar aqui. Então, bora começar com essa equaçãozinha aqui. N menos T de x é igual a zero, beleza, galera? Primeiramente, bora isolar o nosso N. O T está negativo, o Tx está negativo, vai passar para o outro lado o quê? Positivo. Então, N é igual a Tx, beleza? Então, olhando lá, a gente achou que Tx é igual a T seno de φ. Então, é só substituir. Então, normal é igual a T seno de φ, beleza, galera? Então, tá. Então, bora pegar outra equação. FA mais TY menos P é igual a zero. Primeiramente, eu vou passar o P que está subtraindo para o outro lado somando, ou seja, para o outro lado positivo. FA mais TY é igual a P, beleza, galera? Então tá bom. Agora, gente, como a gente calcula o nosso FA, nossa força de atrito? Você lembra que nossa força de atrito é a mesma coisa que a gente pegar a nossa normal e multiplicar por um coeficiente de atrito, beleza, galera? Então, nossa força de atrito é normal vezes coeficiente de atrito. Então, bora substituir, então, normal vezes coeficiente de atrito mais TE, mais TY, desculpa, é igual a P, beleza, galera? Normal vezes coeficiente de atrito é igual o nosso atrito, beleza, galera? Então, olhando lá para a parte de cima, qual é o nosso valor, qual é o valor de TY? TY é igual a T cosseno de φ, beleza, galera? Então, substituindo aqui, N é N vezes coeficiente de atrito mais T cosseno de φ é igual a peso, beleza, galera? Então tá bom. A gente também, na linha de cima, a gente achou o valor da nossa normal. A gente disse que normal é igual a T seno de φ. Então a gente substitui. Passando aqui para baixo, então T seno de φ vezes coeficiente de atrito mais T cosseno de φ é igual a peso. Beleza, galera? Tá vendo que tem T nas duas? Tem tensão nas duas, então a gente coloca essa tensão em evidência. Colocando tensão em evidência, seno de φ vezes coeficiente de atrito mais cosseno de φ, fecha parênteses, é igual a P. Beleza, galera? Então, o nosso T, ele está multiplicando tudo que está dentro de parênteses. Eu vou passar ele agora dividindo, já que ele está multiplicando. Então, vai ficar como? Seno de φ vezes coeficiente de atrito mais cosseno de φ é igual a P sobre T. Beleza, galera? Então, se lembrando que o T estava multiplicando tudo que estava no parênteses, ele passou para o outro lado dividindo. Beleza, galera? Tá vendo que o nosso cosseno está somando? Ele vai passar para o outro lado o quê? Subtraindo. Beleza? Então, vai ficar como? Seno de φ é igual a coeficiente de atrito P sobre T menos cosseno de φ. Beleza, galera? Beleza. Você está vendo que o nosso seno está multiplicando o coeficiente? Agora eu vou passar o seno dividindo. Já que ele está dividindo, ele vai dividir tanto a nossa fração P sobre T e tanto o nosso cosseno. Então eu vou deixar ele separadinho, porém dividindo tudo. Então vai ficar coeficiente de atrito é igual a P sobre T seno de φ menos cosseno de φ sobre seno de φ. Beleza, galera? Então, o seno, ele está multiplicando e ele passou dividindo tudo. Ele dividiu a fração e dividiu o seno, o cosseno. Beleza, galera? Então,
Agora reparando aí agora, cosseno sobre seno. O que é cosseno sobre seno? Cosseno sobre seno é a mesma coisa que cotangente, beleza, galera? E o que é cotangente? Cotangente é o inverso da tangente, que é 1 sobre tangente. Então, beleza, eu vou substituir tudo isso por 1 sobre tangente, beleza? Então vai ficar como? O coeficiente de atrito é igual a P sobre seno menos 1 sobre tangente, beleza, galera? Então, eu achei isso daqui. Então, bora voltar para a nossa resposta. O que ele está dizendo lá? Que o coeficiente de atrito é igual a P sobre T seno de φ menos 1 sobre tangente de φ. E foi isso que eu achei, né, galera? Foi isso que eu achei. Então, essa questãozinha aqui, corretinha, beleza? Então, bora passar aqui para a próxima. Questão 52, questão do tipo B agora. Você lembra que a questão do tipo B é aquela que você acha um valor numérico e você precisa lá marcar no caderno resposta esse valor numérico que você achou, beleza? Então, bora ler aqui a questão 52. Considerando que o quadro pese 20 newtons, desconsidere a sua espessura e, considerando as dimensões mostradas na figura a seguir, calcule em newtons o módulo do torque gerado pela força peso em relação ao ponto F. Após efetuar todo o cálculo solicitado, expresse para a marcação do caderno resposta a parte fracionada do resultado final obtido, caso exista. Beleza, galera? Então, tá. Então tá bom. Eu aumentei aqui a nossa imagem. Agora, bora como a gente calcula o nosso torque. Para calcular o torque é bem fácil. Então, torque é igual a força que está sendo aplicada vezes a distância dela vezes o seno do ângulo. Beleza, galera? Então, eu quero que você preste atenção em um ponto bem importante de torque. Olha essa parte aqui. Distância vezes seno. Distância vezes seno é conhecido como braço de alavanca. Esses dois fatores, eles se tornam só um, conhecido como braço de alavanca. Beleza, galera? O que seria braço de alavanca? Olhe para a nossa figura. O braço de alavanca seria isso daqui. Então, imagine que não existe esse cabo. Não existe esse cabo que está segurando o quadro. O quadro vai começar a se inclinar muito mais. E o nosso braço de alavanca, ele começa a aumentar. Vocês conseguem perceber isso? Então, o nosso braço de alavanca é essa distância da extremidade que o quadro está andando, beleza, galera? Porém, esse não é o nosso verdadeiro braço de alavanca. Nosso braço de alavanca, na verdade, ele fica nessa posição aqui. Beleza, galera? Agora me pergunta, por que nessa posição? Onde a força-peso está sendo aplicada nessa posição, beleza? Então o braço de alavanca precisa estar na mesma posição onde a força está sendo aplicada. Se a força estivesse sendo aplicada em outro ponto, o braço de alavanca seria nesse mesmo ponto, se estivesse um pouquinho mais para perto, um pouquinho mais para longe do nosso ponto F. Então, beleza? Esse aí que é o nosso braço de alavanca, porque a nossa força-peso está atuando nesse ponto. Beleza, galera? Então, bora começar a calcular esse braço de alavanca para nós tentar achar o nosso torque. Então, olhando para a figura, eu quero que vocês reparem que existe um triângulo aqui que eu deixei nessa cor amarela. Esse triângulo é um triângulo retângulo, beleza, galera? Que tem hipotenusa de 0,2 e esse ângulo φ que vale 30, beleza, galera? Para eu poder calcular o braço de alavanca, eu preciso calcular essa parte, esse lado que está deitado do nosso triângulo. Beleza, galera? Esse lado que está na horizontal para eu poder achar o meu braço de alavanca. Então, como a gente calcula essa parte deitada? Então, vocês conseguem perceber que essa parte deitada é o cateto oposto ao ângulo. E toda vez que a gente tem cateto oposto ao ângulo, a gente usa o seno. Por que o seno? Porque para calcular seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então bora fazer isso. Eu vou chamar esse lado de A, beleza? Então a gente vai calcular seno é igual a A sobre 2. Lembrando que A é o meu cateto oposto, que eu falei que ele vai chamar A, e 0,2 a nossa hipotenusa. Beleza, galera? Então tá bom. Como a gente quer achar o valor de A, eu vou isolar o 0,2. Como a gente isola o 0,2? É só passar ele multiplicando. E se lembrando que o nosso φ vale 30, que a imagem está dizendo aí. Então, tá. Então, vezes seno de 30, beleza, galera? E quanto vale seno de 30? Se lembrando daquela tabela dos ângulos notáveis, o seno de 30 vale 1 sobre 2. Então, vai ficar 0,2 sobre vezes 1 sobre 2, beleza? E quanto é que é esse valor? Então a gente vai pegar o 0,2 e dividir por meio, multiplicar por meio, que vai dar 0,1. Beleza, galera? Então tá, salvar isso daqui como amarelo, deixa aí amarelinho. Então tá, voltando agora para a figura. Agora a gente tem outro triângulo, um triângulo aqui que eu deixei em preto, beleza? Olhei para esse triângulo, ele também é um triângulo retângulo. E a gente tem o lado dele que está na horizontal, esse lado aí deitado dele,
é igual ao lado deitado do amarelo. Vocês conseguem perceber isso? Então, o lado deitado do preto é igual ao lado deitado do amarelo. Então quer dizer que esse lado deitado do preto vale 0,1. Beleza, galera? E a hipotenusa, essa parte que está na diagonal, ela vale 0,6, porque é a soma desses dois 0,3, beleza? Então, a hipotenusa vale 0,6 e a parte deitada vale 0,1. Então, eu vou passar aqui para o lado com os valores anotados, beleza, gente? Então, tá. Então, agora reparando na figura, a gente vai ter um triângulo aqui em vermelho, beleza? Esse triângulo vermelho. Ele também é um triângulo retângulo que vai ter hipotenusa igual a 3. Agora sim, a hipotenusa é igual a 3. Agora, esse lado que está deitado, esse lado aí na horizontal, é o nosso braço de alavanca. Vocês conseguem ver isso? Então, o lado deitado desse triângulo é o nosso braço de alavanca. Então, eu vou trazer aqui para cá o nosso triângulo e vou chamar o braço de alavanca agora de x, só para deixar mais certo, só para ter uma variável aqui. Então, nosso braço de alavanca se chama x, é uma letra qualquer. Se vocês quiserem colocar P, T, W, a letra do seu nome pode ser. Eu deixei x porque é o normal que a gente vê aqui, beleza? Então tá, vou passar aqui pro lado tudão. Agora, se lembrando da nossa aula de geometria plana, vocês precisam se lembrar de relação de triângulo. Se vocês perceberem, o triângulo preto e o triângulo vermelho são idênticos. Eles são idênticos. O que é um triângulo idêntico ao outro? É um triângulo que tem todos os ângulos iguais, ou seja, todos os ângulos que tem no preto está presente no vermelho. Beleza, galera? Então, eles são idênticos. Então, a gente pode usar o quê? A relação de triângulo. O que seria a relação de triângulo? A gente vai pegar um lado do triângulo preto que é equivalente ao do triângulo vermelho. Qual lado do preto que é equivalente com o vermelho? A hipotenusa. A hipotenusa do preto é equivalente ao do vermelho. E ele também tem outros lados equivalentes, ou seja, o lado que está na horizontal é equivalente ao outro lado que está na horizontal. A horizontal do preto é equivalente ao horizontal do vermelho. E também o lado vertical do preto também é equivalente ao do vermelho. Mas a gente não tem os valores da nossa vertical, só o que está na horizontal. Então o que a gente faz? Então, primeiramente, você vai pegar o lado preto, um lado equivalente do preto e dividir pelo lado equivalente do vermelho. Então, a gente pega o lado equivalente. Então, 0,6, o que é a hipotenusa do preto, dividido pela hipotenusa do vermelho, que é 0,3. Beleza? Então, peguei um lado equivalente dividido pelo outro. A gente fez a divisão de lados equivalentes. Beleza? E essa fração vai ser igual à razão de outro lado equivalente. Então, ou seja, vai ser igual a 0,1 sobre x, porque 0,1 e x são lados equivalentes, beleza? E se lembrando de uma coisa, você está vendo que o 0,6 é o lado do preto e o 0,1 é um lado também do preto. Eu coloquei isso na parte de cima da fração, beleza? Toda vez que você fazer isso, vocês têm que pegar todo lado do triângulo que você escolheu que está na parte de cima da fração tem que ser igual ao mesmo lado, ou seja, o 0,1 e o 0,6, já que eles estão no mesmo triângulo, eles estão na parte de cima. Se a gente quisesse colocar o 0,6 embaixo, o 0,1 também precisava estar embaixo. Beleza, galera? Ou então o 0,3 ia para cima e o x ia para cima. Então é isso. Toda vez que vocês pegar o triângulo, os lados dele precisam estar em uma parte igual da fração, ou seja, na parte de cima, como eu deixei aí. Então bora começar o cálculo. 0,6 dividido por 0,3. 0,6 dividido por 0,3 é igual a 2. Então como vai ficar aqui? 2 é igual a 0,1 sobre x. Beleza, galera? Como eu quero o valor de x, eu vou isolar ele. Como a gente isola o x, é só inverter a posição com 2. Então, passando aqui para baixo, vai ficar x é igual a 0,1 sobre 2, beleza, galera? Então, eu vou deixar assim. Mas se vocês quiserem fazer a divisão de 0,1 por 2, podem. Porém, eu quero deixar assim porque acho que vai ficar mais fácil para eu calcular desse jeito. Então, bora continuar aqui. Então, eu vou deixar isso daqui. Então, eu quero que você repare aqui, que eu vou deixar aqui em vermelho. Agora, eu quero que vocês voltem lá para a equação do torque, lá na parte esquerda, lá em cima. Tá vendo que eu disse que D vezes seno é igual ao braço de alavanca? E eu achei o braço de alavanca. Eu disse que o braço de alavanca é igual a x e x é igual a 0,1 sobre 2. Então, beleza, o nosso braço de alavanca é 0,1 sobre 2. Então, D vezes seno é igual a 0,1 sobre 2. Beleza, galera? Então, tá bom, bora fazer nossa substituição. Então, se lembrando que a questão fala que a força-peso, que a nossa força vale 20, a gente faz a substituição, então a gente já substitui tudo direto. 20 vezes 0,1 sobre 2. Beleza, galera? Então tá, 20 dividido por 2 é quanto? 10. 10 vezes 0,1 é igual a 1. Então, beleza.
1 é a nossa resposta. Você chega lá no caderno resposta e marca 1. Então, gente, essa foi uma questãozinha que envolveu muita geometria plana e o trabalho de torque. Se vocês não soubessem que era braço de alavanca, seria muito difícil fazer isso, e também a relação de triângulo. Por isso que a geometria plana é algo muito importante no PAS. Cobra muito geometria plana e trigonometria. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostou, deixa o like. Se tiver mais amigos que estão estudando por PAS, compartilha esse vídeo com eles. E se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu vou sempre tentar ajudando. Então, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Falou!